Do Senhor, vamos para mais uma aula do nosso discipulado infanto-juvenil, hoje da lição número 10. Então, nós agora vamos falar com Deus para nós começarmos a nossa aula. Então, vamos fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, neste momento, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez aprender a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem plantar a semente em nossos corações, Senhor. Que o coração de cada um dos meus alunos esteja com a terra pronta, preparada, Senhor, para receber a Tua palavra. Nos inspira pelo Teu Espírito Santo para transmitir a Tua palavra, pois somos apenas canal. Tu és o professor por excelência, Senhor. E possamos ser testemunha de Jesus em todos os dias da nossa vida, Senhor. Nos ajuda em todo o tempo. Te louvamos e te agradecemos e permanece conosco durante esta aula. Abençoa cada um dos meus alunos. Em nome de Jesus eu já te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui na Bíblia a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Então, nós vamos agora visualizar o versículo. Vamos visualizar o versículo de hoje, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. O mundo aqui está se referindo ao mundo mesmo, o globo terrestre. E toda criatura significa as pessoas, tá certo? Então, devemos ir por onde? Por todo o mundo, pregar o evangelho, independente de raça, cor, independente se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, nós devemos pregar o evangelho de Jesus. Então, vamos ler uma vez comigo? Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Já que nós já aprendemos nesse momento o versículo-chave da lição de hoje, a nossa lição de hoje tem por tema testemunhar de Cristo, tá certo? Então, nós vamos testemunhar de Cristo, a importância de falar, testemunhar do Evangelho, do amor de Deus para as pessoas. E a nossa lição de hoje está baseada no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 8 e do versículo 26 ao versículo 40, tá certo? Se vocês quiserem depois dar uma lida nesse livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 8 e do versículo 26 ao 40. Mas eu queria louvar o Senhor com um corinho que diz assim, tem tudo a ver com a nossa lição. Muita gente ainda não ouviu falar do grande amor de Deus. Não posso ir, mas posso orar pelos que vão em meu lugar. Eis-me aqui, Senhor, eu vou orar. Muita gente ainda não ouviu falar do grande amor de Deus. Não posso ir, mas posso orar pelos que vão em meu lugar. Eis-me aqui, Senhor, eu vou orar. Não posso ir, mas posso orar pelos que vão em meu lugar. Eis-me aqui, Senhor, eu vou orar. Não posso ir, mas eu posso orar pelos que vão em meu lugar. Muitas vezes a gente não pode ir, nem todas as pessoas podem ir para um determinado lugar, um determinado país, ou um determinado estado, né? Mas nós podemos fazer a nossa parte de orar, a nossa parte de contribuir financeiramente para ajudar os missionários, a obra missionária. Então, a nossa lição hoje, testemunhar de Cristo, tá certo? Esse é o tema da nossa lição de hoje, testemunhar de Cristo. Quanta agitação! O que está acontecendo em Jerusalém? Vamos saber? Na época dos discípulos, né? Como nós já vimos em uma outra lição anteriormente, uma das lições do nosso discipulado infanto-juvenil, houve uma grande perseguição dos cristãos, dos crentes naquela época. E uma das pessoas que perseguia o povo de Deus era Saulo.
Saulo, ele perseguia, ele era um perseguidor do evangelho, daquelas pessoas que pregavam, que falavam sobre Jesus, Paulo perseguia. E Paulo chicoteava as pessoas, maltratava os cristãos. E ele chegava o quê? A maltratar, a chicotear. E existia um homem naquela época, um testemunho de Jesus, um testemunha de Jesus, chamado Estevão. Estevão era fiel a Deus, ele era fiel seguidor de Jesus, do Evangelho de Jesus. E Estevão, a palavra de Deus diz no livro de Atos, que Estevão foi apedrejado até morrer. Ele foi apedrejado, chegar ao ponto de morrer. Mas ele morreu porque ele nunca negou, ele testemunhou de Jesus. Ele não negou ao ponto de chegar a ser morto, né? Então, ele foi morto por quê? Porque as pessoas daquela época que estavam lá em Jerusalém, os que perseguiam os cristãos, que Saulo era um desses, o Estevão, né, que era um seguidor fiel de Jesus, foi morto. Então, por isso que estava acontecendo um grande movimento, um alvoroço lá em Jerusalém. Por quê? Por causa da morte de Estevão. E a palavra de Deus diz que os cristãos que estavam ali, eles fugiram tanto para Samaria como para a Judéia, saíram de Jerusalém. Mas existia lá um homem, né? Existia também pessoas que estavam, vamos dizer, alguns cristãos bons ainda, pessoas boas que foram fazer o quê? Fazer o enterro do corpo de Estevão, né? E a Bíblia nos fala que existia um jovem chamado Filipe, que ele não desistiu, mesmo diante daquele problema todo que estava acontecendo lá em Jerusalém, da perseguição aos cristãos, ele não desistiu de falar do amor de Jesus para as pessoas, né? E Felipe, naquele momento, ele testemunhou tanto lá em Jerusalém, como ele saiu para testemunhar em Samaria. E ele foi testemunhar do poder de Deus. E as pessoas paravam para ouvir Felipe falar. E Felipe falava de quê? Anunciava sobre Jesus, o Salvador. E você que é salvo também deve anunciar Jesus, né? Para as pessoas, o poder dele, o que ele pode fazer. E as multidões, a multidão que estava ali, eles paravam, né? Paravam para quê? Para ouvir Felipe falar do grande amor de Deus. Porque Felipe testemunhava e também realizava milagres no nome de Jesus. E você, que já recebeu Jesus como Salvador, não pare de testemunhar do grande poder de Deus, né? Do Salvador, dos milagres que Jesus faz, dos milagres que Jesus fez. Então, não pare de testemunhar desses milagres. Mas a Bíblia nos fala que, certa vez, Felipe, ele foi avisado por um anjo. Um anjo apareceu a Felipe e ele disse que ele teria que ir para Gaza, certo? Ele teria que ir para Gaza, e Gaza era um deserto. O que tem no deserto? Há muita areia, sol quente, não tem pessoas, né? É totalmente deserto. Foi uma ordem muito difícil, mas Felipe, ele não disse que ia obedecer, ele obedeceu a ordem que o anjo estava lhe dando, porque a ordem que o anjo estava lhe dando estava sendo dada por Deus. E a palavra de Deus nos diz que Felipe foi para onde? Para Gaza. Ele foi ali para Gaza. E chegando em Gaza, né? Ali no caminho, ele viu um homem, né? Um homem na sua carruagem, um homem que tinha boas condições, porque este homem, ele era, vamos dizer, como se fosse um cobrador de impostos. Ele era responsável por todos os dinheiros daquela rainha, naquela época ali em Gaza. Gaza era uma cidade da África, do continente africano. Então, aquele homem era rico, né? E ele tinha ido lá para quê? Em Gaza, para quê? Para adorar a Deus. Mas aquele homem, ele era conhecedor da palavra de Deus, mas ele ainda não conhecia a pessoa de Jesus.
Então aquele africano estava ali, ele lia a palavra de Deus, mas não a entendia. Foi quando o Espírito Santo de Deus disse para Filipe, né? Filipe ia até aquele africano e falar do grande amor de Jesus para aquele africano. E Filipe, a palavra de Deus diz que Filipe se aproximou do africano, né? Que estava ali. Se aproximou daquele africano e perguntou para aquele africano o que ele estava lendo. Começou a observar e ouvir. Aí perguntou para o africano: você entende o que você lê? E o africano disse: como vou entender, se não há ninguém que possa me explicar? Então, naquele momento, o africano convidou Filipe para sentar na sua carruagem. E Filipe viu que aquele africano estava lendo a palavra de Deus lá no livro de Isaías, que falava sobre quem? Sobre o cordeiro. Quem era este cordeiro? Filipe começou a explicar para ele que aquele cordeiro era Jesus, o Filho de Deus, que um dia veio a este mundo para perdoar todas as pessoas, para morrer, para salvar, e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Que Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo, mas viu o pecador. E aquele africano, naquele momento, começou a entender a palavra de Deus. E no momento que ele entendeu a palavra de Deus, ele viu logo um riozinho à frente. E ele entendeu que ele também tinha que testemunhar de Jesus. E ele sentiu logo o desejo de ser batizado nas águas. Ele foi batizado nas águas por Filipe. Então ele estava testemunhando do grande amor de Deus, do poder de Deus na sua vida. Felipe nunca parou de testemunhar do amor de Deus, né? Do amor da pessoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Por causa da pregação de Filipe, o evangelho foi levado, sabe para onde? Através do africano, foi levado para o continente africano. Por quê? Porque no momento que o anjo disse para Filipe: vá lá naquele deserto de Gaza e vá lá anunciar o meu evangelho, porque ele sabia que existia naquele lugar um africano que precisava ouvir a palavra de Deus e que através desse africano a palavra de Deus foi anunciada. Então, eu quero deixar agora um desafio para você, que durante esta semana, que ainda temos quinta, né? Sexta, sábado, domingo, até a próxima aula, que você durante essa semana, em vez de você ficar só brincando, em estar falando com colegas no WhatsApp, ou só jogando jogos na internet, ou vendo filmes, ou vendo alguma coisa no YouTube, que você testemunhe de Jesus para os seus colegas, que você fale de Jesus para algum colega seu ou colegas durante essa semana. Diga o quanto Jesus ama, o quanto Jesus morreu, qual foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, por mais uma aula que aqui o Espírito Santo nos concedeu. Se tiver alguma dúvida, depois de vocês ouvirem essa lição, nos façam as perguntas lá no nosso grupo, que estarei à disposição para responder a todas as perguntas. Mas agora vamos orar, agradecendo a Deus por esta aula, tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar pela oportunidade, Jesus, de mais uma vez poder, aqui neste momento, anunciar a tua palavra, dar esta aula, Senhor, que cada aluno possa ter entendido a mensagem, Senhor, que possamos realmente ser testemunhas do teu evangelho, Senhor. Nos ajuda a testemunhar, a pregar o teu evangelho a toda criatura, como está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, abençoa no decorrer de toda esta semana, para a glória do teu santo nome, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Então, a paz do Senhor, estou com muitas saudades, beijo para todos, viu? Um cheiro e um abraço assim bem grande, apertado em vocês. Até a próxima aula.